Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ed Manfeu e bem-vindo ao meu canal. E eu hoje vou trazer uma historinha, tá? Uma historinha que eu me lembrei recentemente, porque eu já tinha escrito há muito tempo nas antigas revistas Wicca e ela de repente me lembrou bem o momento que a gente está vivendo. Eu percebi que algumas pessoas estão entrando em contato comigo de uma maneira ou de outra e elas não estão, digamos assim, levando numa boa a quarentena, o coronavírus, o Covid-19, tá todo mundo muito preocupado, embora essas pessoas que estão entrando em contato sejam uma minoria, tá? Não quer dizer que não tenha muito mais gente preocupada por aí. Então eu lembrei dessa história, tá? Eu queria compartilhar essa história. Se você lia as Wiccas, talvez você se lembre, talvez não, mas qualquer coisa a gente mata a vontade de relembrar agora, né? Basicamente era o seguinte: há muito tempo atrás havia um rei. E este rei, ele era intransigente, ansioso, imediatista, impulsivo, o que podem parecer ótimas qualidades num líder, mas na verdade não são. E o reino dele estava indo à bancarrota graças a várias decisões erradas que ele tomava, porque ele não conseguia pensar e ele era muito colérico, ele se irritava logo, ele brigava. E um dia ele percebeu que aquilo estava levando o reino dele para o fundo do poço e também estava afetando o relacionamento com a família dele, com a rainha, com as pessoas, com os amigos, com todo mundo que ele gostava. E ele decidiu que ele queria mudar, mas ele não tinha a menor ideia de como. Ele queria alguma coisa que ajudasse ele a tomar melhores decisões, especialmente em situações de crise. Aí ele reuniu os sábios, né, chamou o mago, né, o grande mago lá, o bruxo dele, e pediu: olha, eu quero uma coisa mágica para me tornar uma pessoa sábia, para me tornar preparado para tomar as melhores decisões, especialmente em momentos de crise, quando eu tiver um problema, eu quero alguma coisa que resolva esse problema, que me ajude a resolver esse problema. Aí o mago pensou: muito bem, majestade, eu vou conversar com os sábios. Ele reuniu o conselho dos sábios e ficaram lá conversando horas, dias, até que finalmente, depois de alguns dias, eles chegaram para o rei: Senhor, majestade, nós achamos a solução. E aí eles entregaram uma caixinha linda, cheia de pedras, lacrada. E eles falaram: só tem um problema. O que tem nessa caixinha vai resolver qualquer problema. Vai te dar a solução para qualquer problema, vai te mostrar a solução para qualquer situação. Porém, você só pode usar uma vez. Ela só vai funcionar uma vez, só vai poder usar uma vez. O rei ficou muito feliz, porque ele tinha finalmente alguma coisa mágica que ele podia utilizar quando aparecesse alguma crise, alguma situação que ele não soubesse resolver. E aí, na primeira noite que ele estava com aquela caixinha, ele teve uma discussão com a esposa. E aí ele ia tomar uma decisão de, sei lá, ser ríspido com ela, de ser grosso com ela, de mandar ela se catar. Mas aí ele falou: não, eu vou abrir a caixinha para saber o que eu devo fazer. Aí ele parou e pensou: não, só posso usar uma vez. Então é melhor eu esperar um pouquinho. Não, eu vou pensar melhor. E aí ele parou um pouquinho na frente da caixa, ficou pensando. E aí ele percebeu que a esposa tinha o seu lado de razão, ele também tinha o seu lado de razão, entrou no meio termo. E os dois chegaram a um acordo e tiveram uma noite muito boa, os dois juntos. E aí, no dia seguinte, ele teve um problema com os filhos. E aí ele falou: eu vou abrir aquela caixinha. E aí ele parou e pensou: não, só posso abrir uma vez. E aí mais uma vez ele parou, meditou, pensou e chegou na solução sozinho. E assim começaram a aparecer outros problemas, outras crises, e elas começaram a crescer, elas começaram a se tornar cada vez maiores. Mas a cada crise que ele enfrentava, ele se tornava melhor. E aí, a cada crise que ele enfrentava, ele pensava: não é uma crise para eu abrir a caixinha. Aquela caixa mágica é apenas para um momento de desespero total. E assim, ele foi levando. E com isso, o reino dele começou a prosperar. Graças às boas decisões que ele estava tomando, o reino dele passou a crescer, o povo não tinha mais fome, não tinha mais pobre na rua, e passaram muitas décadas de um excelente reinado. Só que, sempre tem um mais, houve um momento lá na frente em que, infelizmente, ele tomou um golpe
né? Ele recebeu um golpe, o reino dele foi invadido, não lembro mais como aconteceu exatamente, mas ele teve que sair correndo, batido, com a família lá do reino dele, e ele estava escondido na floresta, e ele só estava com a roupa do corpo, alguns pequenos pertences, e ele, claro, que pegou exatamente a caixinha, que estava sempre à mão, então foi a coisa que ele conseguiu pegar, foi a primeira coisa que ele lembrou, ele saiu correndo e pegou aquela caixinha. E ele estava escondido na floresta, com os soldados inimigos procurando ele, sabendo que a cidade já tinha sido tomada, ele já tinha perdido o reino dele, ele não sabia o que fazer. E ele falou, bom, se tinha uma situação de desespero digna de abrir essa caixa mágica, é essa. E aí ele abriu a caixa. E quando ele abriu o lacre, dentro havia um pergaminho. Ele tirou o pergaminho e ele leu. E dentro do pergaminho estava escrito em letras lindas e firuladas a seguinte mensagem: tudo passa, até isso. E aí acabou a parábola. E aí eu falei assim, gente, esse rei virou um justiceiro, virou ninja e foi atrás dos magos que deram essa caixa para ele. Mas no final eu fiquei pensando, claro que é uma parábola, é uma alegoria, e eu achei que ela muito interessante, porque a gente tem uma tendência a eternizar o momento. E é bonito, né, eternizar o momento, parece uma coisa romântica, mas a verdade é que é muito bonito quando é algo bom, mas é muito assustador quando é algo ruim, porque você tem a sensação de que aquilo vai durar para sempre. Lembra quando você estava sem dinheiro? Ou lembra quando você estava com uma dor, ou um sofrimento, ou um coração partido? Você não tinha a sensação, Nelly, para de procurar o tesouro aí atrás. Obrigada. A Nelly tem mania de procurar tesouros pela casa, ela fica cavucando. Lembra, esses momentos dolorosos, eles tem uma hora que você acha assim, gente, eu não vou me recuperar disso, isso é muito difícil, tá muito dolorido. Porque na sua cabeça, a impressão que tem é que você vai viver aquilo para sempre. Quando não é verdade, tá? Você não vai viver aquilo para sempre. Aquilo vai passar. Tudo passa, tudo é efêmero. O movimento é que dá o sentido da vida. E quando a gente se depara com essa realidade de que tudo passa, a gente se acalma, né? E isso é uma verdade que eu levei comigo a vida toda. Tudo passa, tá? E vale para você aproveitar cada minuto bom que você tem na vida, que também passa, e vale para você entender que os momentos de sofrimento também não são eternos. Às vezes, algumas pessoas, por conta própria, eternizam uma situação ruim. Como? Elas ficam remoendo e pensando, e sempre que alguém fala, mas você se lembra daquela vez que aí eu dei uma topada no meu dedão, e o meu dedão ficou doendo, foi terrível. Isso é eternizar, isso é quando você pega uma situação ruim e alastra ela por toda a sua vida através de reclamações, de lembranças, de mágoa, de rancor. Tá? Então não faça isso. E o que eu quis dizer com esta parábola neste momento de quarentena, onde eu estou dentro de casa, você está dentro de casa, todo mundo está dentro de casa, isso no planeta, né? Não é nem no Brasil, é isso em todo mundo, tá? Todo mundo que pode ficar em casa, está ficando em casa para evitar o contágio de quem tem que sair. Tem gente que tem que sair, tem gente que tem que trabalhar, né? E não consegue fazer o seu trabalho dentro de casa, não está conseguindo... Precisa até manter, né, algumas coisas funcionando por nós. Então a gente faz essa troca. Alguns de nós se sacrificam ficando em prisão domiciliar e outros se sacrificam se arriscando, né, arriscando a sua saúde, a sua vida, indo fazer os seus trabalhos. Eu sei que é um momento muito difícil e eu percebi que, apesar de eu estar encarando numa boa esse momento, por algum motivo, estou muito calma, estou muito confiante até de que vai passar e tudo vai ficar bem. Eu sei que algumas pessoas não estão levando na boa, algumas pessoas estão muito preocupadas e algumas pessoas estão entrando em processo de histeria mesmo, assim, de histeria de achar que vai dar tudo errado, de que não vai dar certo, não sabe o que vai acontecer, todos mentem, o governo mente, a China mente, os Estados Unidos mentem, o universo mente, todo mundo é mentiroso, não sei o que está acontecendo. E essas pessoas entram num processo de depressão, né, baseia-se a ansiedade, que depois pode virar uma depressão ou a depressão chega sozinha, enfim. Essas pessoas estão sofrendo de alguma maneira, né? Tem aquelas que estão sozinhas em casa, não sabem lidar com solidão, tem aquelas que eram viciadas em rua, não conseguem parar esse momento para usar para reflexão, para pensar em si mesmo, para cuidar de si mesmo. Então tem várias situações. Então eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que está vivendo uma situação e que nesse momento pode se tornar difícil. Mas pode ser qualquer outra situação, tá? Tudo passa, até isso. Isso vai passar e tudo vai ficar bem. Tá? A gente tem que saber, a gente tem que ter a certeza e a consciência de que a gente fez o melhor, é o que a gente está podendo fazer. E então fica aí a minha parábola do dia, eu lembrei dessa parábola que eu gosto muito,
e vou trazer outras parábolas, outras histórias, outras alegorias que eu acho muito legais, porque elas são um ótimo caminho, né, pra gente alcançar a sabedoria também. Eu tô trabalhando muito nessa linha de buscar sabedoria, porque a sabedoria deixa a gente muito mais calmo e muito mais preparado, inclusive, para qualquer crise. Então, acho que é uma busca inteligente que a gente pode fazer agora, né, aproveitando o momento. Tá bom? Então é isso, muito obrigada. Se você gostou, eu vou te convidar para se inscrever no canal, para se inscrever na minha mailing, para receber as minhas notificações, os meus e-mails. E aqui na descrição do vídeo tem onde você se inscrever, que é no edvanfio.com, e o canal é esse aí que você está vendo, se você estiver vendo pelo canal. Eu sempre estou postando algum vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigada. A gente se vê em breve no próximo vídeo.